Olá, aluno, olá, aluna. Vamos continuar aí no nosso bate-papo, falando ainda sobre as doenças que são causadas por bactérias e no nossa conversa de hoje vamos falar sobre tuberculose, pneumonia e o tétano, ok? Com relação então à tuberculose, nosso primeiro tema, que não é o que está nessa foto, essa foto é do tétano, tá? Só para vocês não se confundirem. A tuberculose ela é causada então pela bactéria conhecida como Bacilo de Koch, ou seu nome científico, né, que é a Mycobacterium tuberculosis, tá? E ela é uma bactéria que vai afetar ou comprometer, né, em geral, os nossos pulmões. Então, por isso, o doente aí apresenta tosse persistente. As medidas preventivas incluem, então, aí vacina, né, uma vacinação, no caso das crianças, que é a famosa vacina, né, chamada de BCG, que significa Bacilo de Guelmette-Guerin, tá? E melhorias aí nas condições de vida da população mais pobre. Com relação ao tratamento, ele é feito através do uso de antibióticos. Agora vamos falar da pneumonia. A pneumonia bacteriana, ela vai atacar os pulmões também e começa, né, em forma geral, com febre. A pessoa pode ter dor no peito ou nas costas, pode ter tosse, né, com expectoração, e apenas o médico pode então diagnosticar a doença e deve ser então consultado para indicar o tratamento correto, né, no caso do uso aí de antibióticos. O doente então fica, né, ele deve ficar em repouso, isso é importante, tá? E a pneumonia então ela é mais perigosa aí para as pessoas mais velhas, né, os idosos, pois nessa etapa da vida, né, as defesas do organismo, e particularmente nós podemos falar aí no caso do sistema respiratório, ele acaba então diminuindo. E por fim, vamos falar então do tétano, que é o que está na imagem, é causado então pelo bacilo, tá? Clostridium tetani. Essa bactéria ela vai penetrar então no nosso organismo por meio de feridas na pele. Então olhem aí o corte que aparece nesse pé, tá? Aqui é o corte. Isso aí pode ser uma via de entrada. E ao entrar então em contato ou quando a gente entra em contato, né, você tem a ferida e aí você entra em contato com um solo ou com o solo ou objetos então contaminados, né? O doente então ele vai apresentar dor de cabeça e com contrações musculares, tá? Isso é uma das principais sintomas. Então, deixa eu voltar. Dor de cabeça, febre e contrações musculares, né? E a vacinação, então, ela é essencial na prevenção. E o soro, existe um soro para essa doença, que é o soro antitetânico. Então, deve ser aplicado em casos de ferimentos suspeitos, como aqueles mais profundos, né? E que não foram limpos corretamente. Quando a gente fala de corte, de ferida, é muito comum a gente usar a água oxigenada, porque a água oxigenada, né, vai entrar lá na ferida, tá? Por isso que saem aquelas bolinhas, né? E essa bactéria, no caso do tétano, ela morre na presença do oxigênio, tá? Então, por isso que é importante, em feridas mais profundas, você utilizar aí água oxigenada para fazer a limpeza do corte ou da ferida de uma maneira em geral, ok? Bom, com relação a esse tema era isso, nesses 3 tópicos que nós abordamos, que nós falamos de tuberculose, pneumonia e tétano. Eu fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos!